O Brasil lançou mais gases de efeito estufa no ar em 2016 em comparação com o ano anterior. Houve um aumento de 8,9%, o mais alto desde 2004. Atualmente, somos o 7º país que mais emite gases de efeito estufa no mundo. Sobre esses dados, vamos conversar com Tasso Azevedo. Ele é coordenador do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Seja bem-vindo ao Conexão. Olá. Obrigada por separar um momentinho do seu dia para conversar com a gente, tratar dessa questão que é importante, né? Um problema que nós temos e precisamos admitir para cuidar. Por aí. A gente está vivendo um momento crítico no mundo, né? O ano 2017 deve ter sido o ano que nós tivemos mais desastres naturais, eventos extremos no planeta, desde os furacões incríveis, né, que nós tivemos no Atlântico Norte, secas em várias regiões do mundo. O Brasil passou pelo maior período de fogo, de focos de incêndio na história. E esses eventos extremos, eles estão aumentando, especialmente os eventos extremos que são de origem climática. E a razão por que eles estão acontecendo é porque o planeta está aquecendo. E o aquecimento do planeta é causado pelas emissões desses gases de efeito estufa. Então, se a gente não controlar a emissão desses gases de efeito estufa, a gente tem cenários que seriam muito mais dramáticos do que os atuais, né? Lembrando que os efeitos climáticos que a gente tem hoje, eles são resultado de um aumento de 1 grau na temperatura média do planeta. Então, se aumentar 2, 3 graus, como é o previsto nesse momento, né, 3 a 4 graus, a gente vai ter uma situação, é como se fosse uma febre acima de 40 graus. Né? Você fala assim, 1 grau, a gente pensa, poxa, é pouco. Mas não é pouco. Não é porque a temperatura média do planeta é cerca de 14, 15 graus. Então, quando você aumenta 1 grau, seria mais ou menos no nosso corpo aumentar 2 graus. Né? Seria uma febre de 38 graus, 39 graus. Se aumentar 3 graus, é uma febre de 41 graus. É impensável alguém viver com uma febre desse tamanho. Então, realmente, a gente tem que ter uma ação rápida e decisiva para a redução da emissão desses gases de efeito estufa. E isso a gente sabe que é possível fazer, mas precisa ter decisão política de fazer. O que pode ter contribuído para esse aumento de quase 9%, de emissão de gases aqui no Brasil, olhando para a nossa casa? Então, para o Brasil, assim, a primeira situação que é crítica é que a gente aumentou as emissões em 2016, quase 9%, num ano que teve recessão econômica. A economia caiu 3,8%. Isso não acontece no mundo. Geralmente, quando aumenta, quer dizer, está associado uma coisa à outra, né? Então, você tem crescimento e tem aumento das emissões. O que aconteceu no Brasil foi, primeiro, aumentou o desmatamento na Amazônia, o que é muito ruim, nós tivemos 2 anos de aumento do desmatamento. Felizmente, agora em 2017 houve uma queda, mas em 2016 houve um aumento do desmatamento e foi a principal motor do aumento das emissões. E o outro fator curioso foi que, com a recessão, caiu o consumo de carne e aí sobrou mais boi no pasto. Então, como aumentou o rebanho, porque a gente teve menos abates, também aumentou as emissões, né? Os animais, eles emitem muito metano. Eu vi aqui um dado que é a questão, 74% dessas emissões estão ligadas ao setor de agronegócio. Porque a principal emissão no Brasil é desmatamento. E a razão por que a gente tem desmatamento no Brasil, o motor do desmatamento é o agronegócio, especialmente a produção de pecuária e também um pouco da produção de grãos, né? Então, quando você soma isso, mais a emissão dos animais, mais a emissão por uso de fertilizantes nitrogenados, né? E mais a emissão que tem, por exemplo, do transporte relacionada a esse setor, isso representa 3/4 das emissões do Brasil. Então, é uma característica bem peculiar do Brasil. As grandes economias do mundo, elas geralmente têm maiores emissões no setor de energia. A gente tem concentrado nesse setor. Mas também é uma enorme oportunidade para o Brasil, porque esse é o setor onde a gente sabe como resolver o problema. Quer dizer, o número está ali, gritando. Exatamente. Para de desmatar. Se parar de desmatar, as emissões brasileiras caem dramaticamente, porque o desmatamento é a principal fonte de emissões. E se você parar de matar e aumentar a produtividade, principalmente da pecuária, para aumentar a produtividade da pecuária, você tem que ter melhores pastos. E esses melhores pastos, em vez de emitir, eles capturam carbono no solo. E aí você é capaz de zerar as emissões do conjunto agricultura, desmatamento, etc.
Isso faria com que o Brasil cairia, sei lá, hoje dos 7 maiores produtores, a gente iria lá para os 50, 60 em termos de... Pois é, existe o conhecimento, existe a técnica para isso, é preciso a aplicação. Você acabou de retornar da Conferência do Clima, que aconteceu agora em novembro, né, em Bonn, na Alemanha. Como o Brasil foi visto lá? O Brasil, o Brasil primeiro sempre contribui muito para esse tipo de reunião, porque tem uma diplomacia muito eficiente e reconhecida e tal. Então, do ponto de vista de participar da reunião, etc., o Brasil sempre dá essa contribuição importante. O que a gente tem importante é que a gente está, do ponto de vista do que precisa ser feito, a gente está um pouquinho na contramão da história, né? Quer dizer, ao invés de a gente estar reduzindo as emissões, a gente está aumentando as emissões. Então, mas o Brasil deu uma enorme contribuição para a redução de emissões nos anos 2000. A gente saiu de uma emissão muito alta em 2004, porque o desmatamento era muito alto na Amazônia, e essa redução chegou a 40%, 50% das emissões totais do Brasil. Agora voltou a crescer. Então, o Brasil ainda no cenário global é visto como um país que tem uma contribuição importante. Uma coisa que foi muito ruim que aconteceu nessas últimas semanas e contribuiu para ter digamos, um arranhão na imagem brasileira, foi uma proposta que foi enviada para o Congresso, pelo presidente Temer, de subsídios à indústria do petróleo. Então, no momento em que o mundo inteiro está tentando terminar com os subsídios do petróleo e passar para as energias renováveis, o Brasil queria dar um subsídio de R$1 trilhão para a indústria do petróleo, que é uma coisa totalmente absurda, sem cabimento, ao ponto do ministro do Meio Ambiente lá, durante a própria COP, dizer que era totalmente contra a medida e que ia lutar para que a medida não fosse efetivada. Então, acho que isso foi um tema ruim. Outra coisa que foi importante, que eu acho que no contexto foi o Brasil, e foi muito bom isso, né? O Brasil se propôs a sediar a COP de clima, né, essa reunião, em 2019, no Brasil, o que eu acho muito importante. A gente tem muita incerteza sobre o que vai acontecer no próximo ano, né, com eleições e tal, e se realmente for confirmada a próxima reunião de clima em 2019, a gente seguramente, pelo menos, garantiria que esse tema estaria em pauta com responsabilidade no Brasil para, enfim, não fazer feio nessa reunião tão importante que vai ser de 2019. Vou trazer um recadinho para quem está em casa e quiser, enfim, mais informações sobre a emissão de gases e também a participação brasileira na COP23. Vamos mostrar para vocês os sites aí do Observatório do Clima, que traz algumas informações, e também do SEG, que o Tasso está aqui representando. Então, temos como dever de casa. O que trouxemos como dever de casa eu acho que, até 2019? Eu acho que para agora, primeiro urgente, a gente tem que acabar com essa medida provisória do petróleo, é uma coisa absurda, então ela tem que ser eliminada. Ontem mesmo até apareceu uma notícia nova de que a gente estão querendo criar um imposto sobre os ventos da energia eólica, que é outra coisa completamente sem cabimento, né? E que, aliás, não é tão bem aproveitado no nosso país. Nosso litoral é imenso e a gente praticamente não está investindo nessa possibilidade. Até cresceu bastante nos últimos anos, né? Então, hoje a energia eólica chegou a 10% da matriz energética brasileira, o que é muito importante. Mas daí ainda você pouco, queria agora taxar... 10%? Pode ser Poderia muito mais. ser muito mais. Mas assim, o que é importante é que esse é o tipo de energia que você quer incentivar e não criar um obstáculo para ela. Mas o Brasil tem algumas lições de casa importantes. A primeira a gente precisa acabar com o desmatamento. O desmatamento é uma praga nacional que precisa ser acabada. Não existe mais nenhuma razão para que o Brasil continue tendo desmatamento. Então, essa tem que ser uma obsessão nacional. A gente tem que acabar com o desmatamento. Pelos vários motivos, né? Porque ele é importante para a água, né? A chuva que chove aqui no sul do Brasil, no sudeste, no centro-oeste, ela vem da Amazônia, que bombeia a água para gerar chuva. Então, precisamos acabar com o desmatamento, essa é uma questão fundamental. Precisamos aplicar práticas de agricultura que a gente chama de agricultura de baixo carbono, que nada mais é do que aumentar a produtividade da agricultura, sem abrir novas áreas e sem reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. E no setor de transportes, por exemplo, a gente tem que fazer a transição mais do que necessária, tanto para os biocombustíveis, mas principalmente para a eletrificação, que é coisa fundamental. Agora, isso tudo sempre parece uma conversa, né? Que eu acho que ela fica muito distante da vida das pessoas e parece que é uma coisa assim... Da realidade. Né? Então, eu costumo dizer que isso
isso começa nas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, nas escolhas que você faz de transporte público, nas escolhas que você faz de como você vai lidar com o lixo e com a sua vida no dia a dia. Então, isso é importante para cada cidadão fazer. Ótimo você deixar esse recado, que aí a gente encerra o Conexão com essa reflexão. Foi bom ter você aqui, Tasso. Obrigado. Muito obrigada. A gente conta, obviamente, sempre com a sua participação, com a minha, a nossa. Esse recadinho do Tasso foi muito importante, porque a gente fazendo a nossa parte tem mais força para cobrar. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.